Bora lá! Imagina só ter seu rosto estampado na moeda do seu país, como um Barão de Mauá, o compositor Villa-Lobos, o jurista Rui Barbosa. Todos eles receberam essa homenagem depois de mortos. Mas imagina só se você tivesse seu rosto estampado numa moeda enquanto você ainda está vivo. Pô, isso sim é um reconhecimento, né? Bem, a pessoa com quem a gente vai conversar agora tem seu rosto estampado numa moeda brasileira, lançada em 1988 para celebrar os 100 anos do fim da escravidão no Brasil. Só que ele não sabia disso, não recebeu nenhum dinheiro pelo uso da sua imagem, não assinou nenhum contrato. Vamos abrir alas para ele, Jorge Benjamin dos Santos. Alô, Jorge! Olá, boa tarde a todos, né? Já caindo a noite aqui, então uma boa noite para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Tá Tudo caindo a bem? noite aí? Você tá falando da onde, Jorge? Eu estou aqui, Zona Oeste, Rio de Janeiro, Guaratiba, é a Ah, cidade que eu moro, conheço Campo bem, conheço bem. Grande. Eu sou carioca aí, tijucano, mas já tive Sim, bastante estamos aí. aqui na Zona Oeste. Na Zona Oeste, é verdade. Bom, querido, assim, é um enorme prazer estar conversando com você. Nunca conversei antes com uma efígie de uma moeda, né? É uma emoção muito grande. Como é que você ficou sabendo que seu rosto estava estampado numa moeda brasileira? Como é que foi isso? Bem, esse convite foi feito em 1988, né? Foi na época que a Casa da Moeda estava elaborando, né, alguns projetos e surgiu, né, assim, a autorização do Banco Central para a Casa da Moeda e criar elementos para a moeda. Então, eles convidaram pessoas, né? Só que quando chegaram até a minha pessoa, me convidaram para um projeto, né? Porque aquilo que naquela época, naquele momento, não poderia ser divulgado, que eles ainda estavam buscando elementos para compor na famosa moeda, né, do 100 cruzado, comemorativo centenário da abolição. Então, quando eu fui convidado, né, pelos artistas que estavam empenhados em buscar e criar elementos para pôr na moeda, né? Agora a gente posso falar que é moeda, porque na época eu fui convidado apenas para um projeto, depois que foi me revelado quando a moeda ia ser lançada, né? Então, até então, quando chegaram a mim, só falaram que era um projeto e se eu toparia, né, tirar foto, permitiria que fosse até o setor, né, para tirar foto. Então, eu, né, prontamente aceitei, fui lá, fiz a sessão de fotos, né, e depois falaram, quando sair, agora nós não podemos divulgar para que ser as fotos. Mas assim que as fotos, né, da pessoa que foi escolhida, então ela vai ficar sabendo. Então, assim foi feito, né, as fotos foram tiradas, depois eu soube que a minha foto foi escolhida para estar no projeto, né, a pessoa que estava envolvida chegou para mim e falou, olha, a tua foto foi escolhida. E eu falei, para que é? Ela falou, ainda não podemos te revelar para que é, né, mas você foi escolhido e você está no projeto. Aí, quando chegou o período que ia ser o lançamento da moeda, a repórter que foi lá para fazer a cobertura do lançamento, né, a repórter da Rede Globo, ia fazer uma matéria que era para o RJ. Então, o colega falou que uma pessoa daquela moeda era um colega dele. Falou, olha, essa moeda aqui é do meu colega, o Benjamin. Então, a repórter parou a matéria e perguntou se eu estava na empresa. Aí foi onde que eu fui chamado e foi onde que eu peguei a moeda pela primeira vez e vi o meu rosto. Aí que eu fiquei sabendo que o meu rosto estava na moeda. Aí que eu fiquei sabendo que o projeto era a moeda comemorativa ao centenário da abolição. Aí depois Jorge, que... Jorge do céu, Sim, que momento, né? Quer dizer, pá, você bate ali de cara com a moeda com a sua cara, né? Por assim dizer. Pá, olha eu aqui na moeda. Então eu imagino que deve ter sido um misto de satisfação, de falar, pô, olha só, mesmo eu estou aqui estampando a moeda brasileira. E ao mesmo tempo uma sensação de, ué, mas como assim eu não sabia disso? Né? O que você sentiu na hora? é porque eu creio que o projeto, né, seria para sair somente, né, a família, representando a família afro-brasileira. Então, não seria conhecido quem seriam as pessoas que estavam estampando, que estavam cunhadas na moeda. Somente seria conhecido como, né, o pai, mãe e filho.
né, homem e mulher e criança negra. Não teria relatado os nomes da pessoa. Então, por isso que o Brasil não sabe que as pessoas que estão estampadas nela, na moeda cunhada, estão vivas, porque não seria divulgado. Né? Como não foi até hoje, está sendo através de trabalho que está fazendo, um projeto Moeda Viva, né, para divulgar essa história, para que o Brasil conheça que o seu dinheiro tem pessoas vivas nele. Né? Não, né? Então, a gente está fazendo esse trabalho para que as pessoas, o Brasil venha reconhecer, né, que estamos vivos numa moeda, e uma moeda que vem trazendo uma importância muito grande, né, que é comemorativa à libertação de um povo, né, que outrora foi muito surrado, muito escravizado, e hoje tem 3 pessoas negras vivas numa moeda nacional. Então, Qual foi sua agora a gente emoção, está sendo então, Jorge? divulgado. Qual foi a emoção que você sentiu quando você pegou as moedas e falou, cara, sou eu? O que você sentiu? Não, a emoção na época, né, eu senti emoção muito grande, mesmo sem saber que eu seria a moeda, e depois que eu vi que eu estava na moeda, foi uma emoção muito grande, a gente pegar e olhar para a gente mesmo e conversar com o dinheiro, sem você mesmo falando com você mesmo. Né? Hoje, por isso que hoje ainda pergunto às pessoas, você já deram um bom dia para uma moeda? E muitas pessoas nem sabem quem é a pessoa que está na moeda. Por exemplo, nós temos uma exposição no Museu Casa dos Contos, em Minas Gerais, já está lá há quase 30 anos, e agora, o ano passado, que eu tive a oportunidade de conhecer, cheguei lá para a menina que estava lá, né, guiando os pessoal, falando como é que era a moeda, ela falando que era pessoa, era figura de pessoas. E eu cheguei perto dela e falei, você conhece a pessoa que está nessa moeda? Ela falou, não. Eu falei, e você já deu bom dia para ele, para essa moeda alguma vez? E ela ficou surpresa. Ela falou, mas como assim? Eu falei, eu sou essa pessoa. E lá está a moeda e está a minha foto. Aí que ela viu, falou, meu Deus, e a gente contava uma outra história aqui. Quer dizer, nem eles sabiam que a pessoa estava viva. Que loucura, Então, Jorge. Uma coisa que eu fiquei pensando ontem, quando a gente estava conversando sobre a pauta, você brincou de cara ou coroa com a sua própria moeda? Já pensou, cara, Jorge ou coroa? Pá, joga lá, eu, Jorge. realmente, né, a gente fez, né? Então, hoje, a gente está tendo um projeto aí para que seja esse reconhecimento que a pessoa que está nela está viva. Né? Então, é porque a gente não tem esse registro, né? Tem só o registro de homem, mulher e criança negra, mas não tem o nome delas. Por exemplo, a moeda dos 50 centavos. Você vai ver lá, tem um nome. Tem a esfinge e tem o nome de quem é aquela esfinge. Né? Se é do Barão, se é de Tiradentes, mas tem o nome deles lá. Então, já a moeda do cruzado, do sem cruzado, tem lá homem e mulher, mas não tem o nome das pessoas. Né? Porque na época eu creio que não seria divulgado. Seria conhecida as moedas, não as pessoas que estão nela. Seria como se fosse uma figura de alguém, um desenho, como assim? Eu creio, né? Esse é o meu pensar. Então, eu acho que seria isso, não seria conhecida as pessoas que estão na moeda. Entendi. Somente as moedas e o que ela representa. Sim, assim, por um lado, realmente é uma grande homenagem. Assim. Por outro lado, a gente fica pensando, poxa, uma moeda comemorativa dos 100 anos da abolição dos escravos no Brasil. E aí chamam 3 pessoas para participar, 3 modelos, vocês foram modelos para a moeda, e não pagam nada para essas pessoas. Sim. Quer dizer, pô, como assim? Né? Assim, você chegou a procurar um advogado, chegou a pensar em entrar com pedido de indenização? Porque, sinceramente, eu trabalho com imagem, assim. Eu não sou advogado, mas trabalho com imagem. E, assim, você teria direito ao uso da sua imagem numa moeda como essa. E faria todo sentido, afinal de contas, não é para celebrar a escravidão, né? Quando os negros não ganhavam nada, não é isso. É para celebrar um outro momento do país. Né? Você chegou a pensar em entrar com uma ação e tudo? Eu acredito que você poderia pedir uma indenização. Não, não. O meu reconhecimento é um reconhecimento histórico, né? Tá? Um reconhecimento que vem a ser registrado em livros, né? O nome das pessoas, né? Então, quando assim entrar em ação, em justiça, não. A gente está lutando para quê? Para que essa história ela seja contada, né? Que a pessoa que está nela ela seja reconhecida como ela ainda está em vida, né? Em vida, ela possa contar a sua história. Então, esse é o nosso reconhecimento. Por exemplo, as escolas não conhecem, né? O nosso próprio país, são poucos. O meio numismático, sim, né, que hoje está sendo muito propagado, muito falado no meio numismático, mas em todo o país, nas instituições, né, nas bibliotecas,
nos livros bancários, que tem lá catálogo de moedas, essas coisas, não tem nome das pessoas, tem as moedas. Então, o Brasil não sabe da existência da pessoa que está, né, figurando as moedas, que está ali estampando a sua face nela, que foram cunhadas. Então, o nosso reconhecimento não é assim entrar em justiça, indenização, não, mas é um reconhecimento histórico, né, cultural. Foram lançadas 3 moedas, né, Jorge? Eram 3 moedas, era o chamado trio axé, né? O seu rosto serviu de modelo para o pai e ainda tinha a mãe e o filho. Assim, essas pessoas também trabalhavam na Casa da Moeda? Você conhecia elas? Também não receberam nada? A mãe trabalhou também na Casa da Moeda, também é aposentada. O menino é filho de ex-funcionário também, na época ele ficava na creche, era uma criança, né? E também estão vivos também, né? São pessoas vivas. Que fazem parte de uma moeda. Você tem uma história de vida muito interessante, né, Jorge? Porque além de ser uma moeda viva, além de estampar uma moeda brasileira, você ainda foi uma das pessoas que carregou a tocha olímpica pelas ruas brasileiras ali em 2016, nas Olimpíadas do Rio de Janeiro. Como é que você foi selecionado? Como é que foi essa experiência de carregar a tocha olímpica? Sim, conduzir a tocha foi uma experiência muito grande. Para mim, foi a realização de um sonho, porque eu fui atleta. E como atleta, eu não consegui ir participar de uma Olimpíadas. Então, quando surgiu essa oportunidade de trabalhar na Casa da Moeda, e a Casa da Moeda foi a empresa que, né, foi a patrocinadora das Olimpíadas, né, confecção de medalhas, diplomas, então tudo isso fazia parte da Casa da Moeda. Então, o comitê cedeu à Casa da Moeda, né, a oportunidade de enviar funcionário para representar, né, ser condutor da tocha olímpica. E como lá somos muitos funcionários, né? Então houve uma votação. E nessa votação, o meu colega de trabalho, né, o Jorge, ele foi o mais votado. Então ele merecidamente foi o mais votado. E eu fui o segundo mais votado. Mas só teria uma vaga, que era para representar o homem, né, um condutor homem, um condutor mulher, e teve também os paraolímpicos, né? Para representar, um homem e mulher também. Então, esse colega foi o mais votado e eu fui o segundo. E o comitê, mais à frente, cedeu mais vaga para a Casa da Moeda, mais uma vaga. E como eu fui o segundo colocado, essa vaga caiu para mim. Então, foi dessa forma que eu fui. Então, foi muito gratificante, né? Uma emoção muito grande, né? Ser condutor olímpico, quer dizer, da primeira Olimpíada da América Latina e a primeira no Brasil. Não sei como vai ter a outra, né? Quando vai ocorrer outra, né, aqui na América Latina, no Brasil. Então, é uma história também que está marcada na minha vida. Com certeza. Vai ser o condutor olímpico. Muito legal, Jorge. Parabéns pela sua história. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Tá, obrigado, Alain. E obrigado aí por estar divulgando a nossa história. Imagina, valeu. Um abraço para todos que nos assistem. Mais detalhes sobre essa história você encontra no portal Terra, na excelente matéria escrita pela jornalista Karen Lemos. Ela, inclusive, procurou a Casa da Moeda para ouvir o outro lado e recebeu a seguinte nota que leio, abre aspas. A Casa da Moeda do Brasil informa que o fato ocorreu há 35 anos. O uso da imagem do Jorge Benjamin dos Santos na moeda comemorativa Trio Axé não só foi consentido, como houve um interesse voluntário do ex-empregado em ter o seu rosto estampado à moeda, tendo em vista o simbolismo e a importância do marco histórico homenageado. Fecha aspas.